Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização. Se você não me conhece, eu me chamo Camila. Aqui nesse canal falo sobre organização, empreendedorismo feminino e como que a gente pode viver essa vida e não somente sobreviver, pelo amor de Deus. Bom, o meu rolê com a organização começou em meados de 2020, quando a pandemia estourou, no mundo. E foi o primeiro ano, eu lembro como se fosse hoje, que eu comprei o meu primeiro planner. Então eu tenho todos eles desde 2020. Todo ano eu compro um. No ano passado foi quando eu menos usei, porque eu tava muito cheia de trabalho, de coisas para fazer. Acabei não preenchendo muito o meu planner. Mas pelo menos até esse ano, já estamos em março, todas as minhas páginas aqui estão preenchidas. Mas aqui eu não quero falar somente sobre preencher. Eu acho que o ato de escrever, pelo menos para mim, eu tornei ele mais fluido, no sentido de eu não só escrevo coisas que eu tenho para fazer. O meu planner é muito mais do que uma to-do list, uma organização dos meus compromissos e das minhas atividades. Ele serve também como um querido diário. Então, às vezes, eu não tenho muito o que falar, mas eu costumo reconhecer os meus sacrifícios e o que eu consegui me esforçando para fazer determinadas coisas. Então, lá nesse planner específico tem um acompanhamento de hábitos, então eu gosto de colocar se eu rezei, se eu fiz exercício, se eu li, se eu produzi conteúdo. Então, coisas que são importantes para mim. E o legal é que é totalmente flexível, então você pode fazer de acordo com cada semana. Mas eu acho que se for para falar de organização, um dos meus maiores aprendizados foi entender que o planejamento ele precisa sim ser feito, mas que a gente não pode virar prisioneira da organização, do planejamento, porque senão você fica tão surtada querendo planejar tudo, organizar tudo, que você acaba não vivendo. Literalmente você só segue aquele planejamento que você fez. Então, um dos meus maiores aprendizados de 2024 para cá foi entender que o planejamento ele precisa ser feito de lápis ou de lapiseira. Ou seja, sempre quando eu vou me planejar e quando eu vou colocar no papel o que eu vou fazer naquela semana, eu tenho sempre uma borracha por perto. Por quê? Porque a gente precisa entender, nós seres humanos, nós mulheres principalmente, que nem sempre a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente se propôs, né? A vida muda constantemente. Nós mulheres temos ainda a interferência do ciclo menstrual, que quem é mulher sabe que quando chega ali no primeiro dia de menstruação a gente tá destruída, ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer nada. A gente só quer ficar deitada, enrolada, assistindo filme e comendo chocolate. E tá tudo bem, gente. A partir do momento que eu aprendi e que eu assumi, reconheci, me acolhi que eu sou mulher, que todo mês eu vou passar por isso, eu tô fazendo meu planejamento com base nisso. Então, assim, o fato de eu usar anticoncepcional me ajuda, então eu sei exatamente o dia que eu vou menstruar. Então, por exemplo, produzir conteúdo. Na semana da menstruação eu não produzo. Uma semana antes ou 2 semanas antes, nessas semanas normalmente a gente tem um pico, de hormônio no nosso corpo, o que acaba deixando a gente muito mais estimulada e muito mais produtiva. Então eu aproveito, esses hormônios para produzir conteúdo, para me organizar, para já fazer um monte de coisa. Aproveito mesmo. E quando eu tô menstruada, eu me acolho. Eu me deito, eu assisto um filme, eu vejo besteira no YouTube. Claro, inconscientemente, nós mulheres, vocês vão saber, que a gente tá sempre pensando. Então, por mais que eu não esteja ali ativamente gravando um vídeo, ou, sei lá, escrevendo o meu livro, ou produzindo o meu e-book, eu tô vendo outros conteúdos na internet e tô vendo como que eu posso fazer isso da melhor forma. Falando nisso, eu tô viciada em ver os vídeos do Misael e ele só pergunta assim para as pessoas, entrevistando, como que eu posso fazer isso da melhor forma? Agora eu já tô falando aqui pro YouTube. Mas, gente, voltando. Além do fato de fazer o planejamento de lápis, e aí, assim, o planejamento físico, ele funciona muito bem pra mim, mas existem vários aplicativos que vocês podem utilizar de maneira digital. Alguns que eu conheço e utilizo, inclusive,
Aqui no Planner eu costumo fazer mais ali o acompanhamento diário daquilo que são minhas atividades rotineiras, né, do dia a dia. Mas eu utilizo o Trello, que é um aplicativo, tem um site, né? Tem site, tem aplicativo, ele funciona muito para gestão de projetos e lá eu também guardo, tipo, você consegue fazer um quadro e aí lá eu tenho o meu quadro pessoal, que é onde eu coloco, por exemplo, sei lá, minha planilha financeira, coloco livros que eu já li, coloco coisas que eu quero comprar e fica tudo concentrado num lugar só. O bom é isso. E eu tenho um só para minha empresa, né? O Conhecer para Ser. E aí lá eu coloco ideias de vídeo, conteúdos que eu quero postar. Isso ajuda demais, porque a minha cabeça ela tá a 1000 por hora, quase todo o tempo. Então sempre que eu tenho uma ideia, sempre que eu tenho algum insight, eu já coloco lá e eu sinto que tá tudo focado no mesmo lugar e que se eu precisar, eu sei onde eu vou encontrar e eu não fico perdida e eu consigo dar prosseguimento aos meus projetos pessoais e profissionais, né, também. Por exemplo, quando eu faço um curso, eu adiciono lá um cardzinho, coloco a data que eu pretendo encerrar, atribuo a mim, se tivesse algum colaborador, né, se você tiver alguém que trabalha contigo, algum sócio, você consegue adicionar lá também. E tem o Notion, que eu utilizo no meu trabalho, né, enquanto CLT, que ele é também muito bom, eu consigo acompanhar os meus projetos por lá também. Então, assim, tem várias possibilidades que vocês podem utilizar, mas eu acho que, além, né, do fato de escrever de lápis, a gente tem que aprender a testar. Eu acho que isso foi um erro muito grande de querer fazer as coisas igual todo mundo fazia e acabar quebrando muito a cara. Então, hoje eu já sei que eu vou errar no começo, mas eu me permito errar antes de definir. Não, vai ser dessa forma, ou pra mim funciona desse jeito, sabe? Por exemplo, academia. O pessoal dizem, né? Eu já vi livros, já acompanhei várias pessoas que dizem que a academia, exercício físico, é imprescindível que você faça de manhã. Eu fui tentar fazer, acordei 5 horas, passei o dia inteiro com sono, abri na boca, não consegui ser produtiva. Enfim, péssimo. O horário que funciona pra mim é depois do trabalho. Eu tô muito cansada, mas na minha cabeça eu penso, poxa, é só isso daqui que eu preciso fazer e depois eu já vou dormir, amanhã é outro dia. Então, se permita testar as coisas antes de você bater o martelo, né? Enfim, de fato, fazer as coisas. Mas eu acho que a organização é muito um jeito de ser também, de você gostar das suas coisas organizadas, de você se planejar e de você saber que se não for você, ninguém vai fazer, sabe? Então, tipo, organizar seu ambiente de trabalho, seu quarto, ajuda demais no processo, na própria limpeza mental. Quando o fato, né, na verdade, de fazer com que eu seja mais organizada é pra deixar minha cabeça mais leve. Então, quando eu tô assim com a minha cabeça pesada, eu sei que eu tô pensando demais, eu já pego o papel e caneta e já começo a escrever ideias, às vezes um bullet journal, né? Só escrever o que tá vindo na mente já ajuda demais. Enfim, gente, o vídeo de hoje foi isso. Queria trazer essas dicas e ideias de quem é uma pessoa reconhecida por ser organizada. Me contem aqui nos comentários se vocês fazem alguns hacks e algumas dicas de organização pra galera que tá aqui assistindo esse vídeo. É isso. Beijo, até a próxima semana.